Eu quero aproveitar, porque a Fernanda, inclusive, está em São Paulo, e lá está chovendo muito, e tem toda a questão de internet, de sinal, então deixa eu aproveitar que ela está aqui, porque é uma outra discussão bastante importante que a gente precisa fazer sobre a questão do audiovisual, sobre esse que eu estava falando aqui, né? Falei sobre esse clima festivo que a gente tem em todos os aspectos. E a Fernanda Lomba, ela tem uma larga experiência no audiovisual, porque ela é cineasta, ela é produtora executiva, se dedica a roteiro e direção também. Ela é presidente na Cité des Arts, em Paris, produziu 6 longas para cinema, 2 séries doc para TV, 2 curtas-metragens, atua como avaliadora de projetos e consultora de roteiro e direção, com destaque para Levante, da diretora Lilian Halla. Lilian Halla, eu acho que é assim que pronuncia. Ela me corrige a que hora que ela entrar. Estreou na Semana da Crítica em Cannes. Paralelo à carreira artística, ela é cofundadora e diretora executiva da organização social Nicho 54. Em 2021, dirigiu seu primeiro curta autoral, À Noite. Em 2024, ela realizou sua primeira videoinstalação durante a residência artística em Paris, no Cité des Arts. E atualmente se dedica à pesquisa e desenvolvimento do longa-metragem Tale of Gold, e filma seu segundo curta-metragem, Ângela 70, no primeiro semestre. Então é isso, gente. Tem muita experiência no audiovisual, no cinema. Fernanda, obrigada. Boa noite para você por atender o meu convite. Eu sei que você está com a internet aí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essa conversa, que eu acho que é super importante, a partir do que eu tenho acompanhado você nas redes sociais, das discussões que você provoca, promove, né? Do ponto de vista crítico também. Então é isso. Boa noite, seja bem-vindo à Cultura Brasileira. E é isso. Que legal, Thalita. Boa noite. Estou bem contente de estar aqui também. De fato, a internet ela é um tema. A gente vamos acompanhar aqui, mas muito contente com a oportunidade de comentar do meu trabalho, e comentar da área como um todo e essa relação tão interessante que eu vejo que o canal busca fazer, com uma perspectiva mais ampla, relacionando com o Brasil, com outros temas. Então, estou aqui animadíssima para a gente ter uma boa conversa. Legal. Olha só, eu queria começar te perguntando sobre esse projeto Nicho 54. O que que ele é? Qual que é o objetivo dele? Se você puder falar um pouquinho sobre esse Nicho 54. Que maravilha! É um ótimo começo. O Nicho 54 é uma organização social, então significa que ela foi motivada a partir do encontro de pessoas que tinham interesse em oferecer alguma coisa a partir do terceiro setor. Então, é mais conhecido, tem alguns nomes, né? Mas mais conhecido popularmente como uma ONG, uma ONG. O trabalho que a gente realiza lá é um trabalho de criar oportunidades e se eu oscilar na internet, você me avisa, mas acho que dá para a gente avançar. E o trabalho que a gente realiza é um trabalho voltado para pessoas pretas que trabalham com audiovisual, para a criação de oportunidades e também defesa dos direitos dessa comunidade em audiovisual. A gente entende que o campo ele é muito fomentado por suporte público, né? Por um investimento público na área do audiovisual, bastante dos recursos de audiovisual vem aí desse investimento público, então é importante também ter uma organização atenta a quais são os direitos que a gente, enquanto comunidade, às vezes não acessa, às vezes é impedido mesmo de acessar. Então, tem esse trabalho mais politizado, mais político, e tem também um trabalho de educação para que as pessoas recebam um treinamento adequado para acessar uma profissionalização. Cinema e audiovisual é uma área bastante técnica, não só criativa, então, é bem importante estar em constante atualização, constante aprimoramento. Isso também é um trabalho que a gente realiza aqui. Então, eu gosto de definir o nicho muito menos na definição e muito mais no que consegue contribuir com o campo, né? Reflexão, estímulo à cultura preta de produção em cinema, em audiovisual, reflexão e também uma certa análise de dados, o que a gente observa de comportamento, como é que é possível entender e aprender e fazer coisas diferentes. Temos um trabalho também lá internacional, muito conectado ao que é o próprio campo do audiovisual, né? É um campo que não se limita só a um país, então temos uma incidência muito legal em países, hoje, sobretudo, de Europa,
muito buscando cooperações, aprendizados e troca entre os nossos profissionais e os profissionais de fora. Bom, e aí a pergunta em seguida disso é como é que você, o que que você pode dizer sobre, acho que você já apontou de alguma forma, né? Mas os desafios mesmo, né? O que que está dentro da estrada para um profissional do audiovisual que não necessariamente é um, sei lá, herdeiro como Walter Salles, né? Não é um homem branco, cis, por exemplo, porque esse é um marcador bastante importante que define muita coisa em relação a justamente ter acesso a recursos, né? Em todos os sentidos, tanto privado quanto público. Então, como é que você vê como desafio mesmo, assim, ao longo da sua trajetória, não só para você, mas dentro da sua experiência até desse projeto, né, do Nicho 54, assim, quais são os principais desafios mesmo, né? O que precisa ser trabalhado e reivindicado do ponto de vista político até, sabe? Maravilha. Olha, os desafios em audiovisual, eles vão ser muito parecidos com os desafios do país como um todo, no que diz respeito a questões raciais. É uma discussão ampla, gigante, histórica. Então, tudo aquilo que a gente vê na sociedade de forma geral, a gente vê em audiovisual, que significa uma certa não, né? A discriminação ao acesso de determinado grupo, né? E isso se dá, Thalita, de muitas maneiras desde a difusão da informação. Então, por exemplo, você é uma pessoa preta que quer trabalhar com cinema, quer trabalhar, não importa em qual escala você quer trabalhar, mas qual acesso você tem às informações de por onde começa, como é que você se profissionaliza, onde as oportunidades elas surgem. Então, acho que tem um primeiro lugar que é essa que eu costumo chamar de uma violência da informação, que é quando ela não está disponível para todo mundo de uma forma acessível, né? Efetivamente clara. Então, isso é um primeiro desafio. Depois, de fato, a burocratização para se produzir na área, né? Como é que você acessa o recurso? Como é que você primeiro faz o pleito daquele recurso numa esfera pública, no fomento público, depois efetivamente executa ele na gestão do projeto e depois presta contas, por exemplo, desse recurso. Isso é um desafio para a área como um todo, não especificamente para as pessoas pretas, mas sem dúvida alguma afeta a comunidade de um jeito bem particular, porque reproduz aí essa estrutura racista como um todo, né? Uma estrutura de não acesso, de não suporte. Acho que isso leva, então, a mais um desafio, que é essa falta de um suporte aos profissionais, aos empresários de um menor tamanho, a entenderem qual caminho exatamente constroem. Então, na prática, tudo se torna muito heróico, muito difícil de você conseguir entender o que é para fazer, como é para fazer, a que momento é para fazer. Então, falta esse acesso à informação, falta o acesso à educação específica da área e falta o acesso também ao fomento, especialmente quando ele é um fomento de ordem pública. E tem a minha perspectiva, e aí eu impresso essa perspectiva nos trabalhos que eu realizo, que é o cinema e o audiovisual, enfim, a criação, o campo da arte, o campo das imagens, ele é um direito humano, né? Ele é o direito à imaginação, o direito ao exercício da participação criativa, da participação social, da participação histórica. Então, quando esses direitos eles são dificultados por uma questão de uma dinâmica social histórica, é que vem justamente esse lugar de uma organização ou até mesmo das pessoas de buscarem se articular para aumentar o acesso, para democratizar efetivamente o acesso. Então, você introduziu muito bem que cinema tem essa pecha, né, de ser uma área em que só os herdeiros têm acesso, ou efetivamente conseguem realizar de um jeito pleno. E não deveria, porque não se trata de um hobby, né? Se trata de um direito, em primeiro lugar, e se trata também de uma economia, de um mercado de trabalho. Então, ele devia, portanto, ser estimulado e acessível para todo mundo. Bom, e aí teve uma publicação sua, uma postagem sua que me chamou bastante atenção e eu queria te ouvir sobre ela, que você faz uma crítica, na verdade você chama, né, as pessoas, convida as pessoas para refletirem a partir de uma notícia
que é o investimento do BNDES, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento, portanto, um recurso público, para a coprodutora do filme Ainda Estou Aqui. Esse filme de sucesso, um bom filme, pelo menos, na minha avaliação, ganhou o Oscar, enfim. E aí você faz algumas reflexões a respeito mesmo a partir dessa notícia, e eu queria te ouvir a respeito dela. Então, por exemplo, você coloca algumas coisas aqui, aí queria pedir para você falar com mais detalhes, né? Eu separei algumas aqui que você diz que você questiona como são feitas as decisões para a destinação desse recurso, a falta de compromisso com trabalhadores do setor que são historicamente excluídos, o caráter comemorativo do cinema tradicional, acho que esse é um ponto que me chamou bastante atenção, porque de fato, né, em torno do Ainda Estou Aqui, passou como o cinema brasileiro tivesse num momento assim, no seu ápice, né, em todos os sentidos. E que a partir disso parece que não tem muito espaço para críticas, né, reflexões mais críticas a respeito, sobre a empresa de si, sobre a falta de transparência, sobre recursos que eles podem vir a ser internacionalizados, porque um recurso que pode escoar para profissionais que não são necessariamente brasileiros, e outras coisas que você foi falando ali, então eu queria te ouvir a partir desse fato e a partir, inclusive, dessa crítica que você coloca, que você aponta. Legal, de fato eu fiz essa postagem muito levantando alguns pontos, com essa intenção mesmo de conversar sobre. Eu tenho percebido o quanto tem um clima político, assim, né? Tá todo mundo muito cansado, com o quão difícil está o mundo, não é só no Brasil, essa dificuldade ela é global, então tem mesmo uma atmosfera de cansaço. E aí eu tenho buscado esse caminho de convidar para uma conversa que é crítica, e que a gente possa trocar sobre os temas. Foi um post que repercutiu bastante, justamente por essa natureza de vamos conversar sobre isso aqui não está legal, isso aqui tem várias camadas assim críticas para serem analisadas, né? E até antes de entrar nos pontos que você levanta, Thalita, vale mencionar que não é uma crítica ao filme, né? Eu também assisti ao filme, eu sou público entusiasmada com o filme, eu fiz parte da campanha, adorei assistir, acho que a cinematografia do Walter Salles ela é bastante sofisticada, ela é muito bonita de ver. Enfim, é um ótimo filme, e não à toa teve seus méritos na conquista ali do Oscar, né? Mas é um pouco de onde vem a minha atuação, que é uma atuação de bastidor, em essência. É olhar um pouco essa estrutura, como é que um filme nasce, né? Comecei muito a minha carreira pensando como é que uma ideia que surge criativa na cabeça de uma pessoa de repente contagia e se torna uma indústria, e se torna uma economia. Então é um pouco esse olhar interno, esse olhar de bastidor que eu propus ali nessa postagem. E aí um dos pontos que eu trago para cá, assim, para de fato começar e expandir esse olhar crítico, é essa natureza do caráter comemorativo, você levantou muito bem, porque tem essa cultura, é uma cultura, de que se comemora em nome do cinema nacional. E aí se convoca, inclusive, as pessoas que são da área, né, que trabalham com isso, e o público de modo geral. Vamos aqui celebrar. Então, não à toa, a gente viu um clima muito fla-flu, né, um clima de futebol, nem fla-flu, acho que só se a gente coloca um filme em concorrência vira esse clima. Mas o brasileiro, ele se sentiu muito pertencente a essa campanha, a ideia do filme. E aí, no esteio dessa alegria que foi provocada, né, que é uma emoção que foi provocada nas pessoas, de fato, né? Foi levantada ali uma bola para todo mundo se sentir parte. No esteio disso, esse acordo ele foi feito. Esse acordo com a produtora, né? O BNDES não é o único agente envolvido, né? Do lado público. Então, o BNDES ele é o banco que operacionaliza esse investimento, mas na verdade envolve o Ministério da Cultura e envolve também a Ancine. São as três partes envolvidas num acordo de investimento como esse. Então, na minha percepção, foi muito aproveitado esse momento de um frenesi para trazer uma notícia como essa, que camuflou uma série de outras coisas que, para quem não é da área de cinema, realmente é difícil saber, e até mesmo para quem às vezes fica difícil de decodificar. Então, um dos meus pontos
esse valor ele é um valor exorbitante, ele é muito alto, é celebrado nesse contrato do investimento com uma produtora que já domina outras linhas de financiamento público. Então, na verdade, essa notícia foi para mim uma oportunidade de usar um exemplo como um retrato do que é esse sistema de financiamento brasileiro. E aí, repetindo e refrisando, né, esse sistema de financiamento público brasileiro, de como ele trabalha com critérios que são sempre na base do privilégio de produtoras muito grandes, de produtoras muito estabelecidas, que a rigor, Talita, não dependem do recurso público para gerir os seus negócios, né? Então, acho que tem uma relação aqui que é entre uma empresa privada e a atuação pública, e como é que isso se encontra e cria uma série de favorecimentos. E aí, nesses favorecimentos, o que me chamou a atenção também é o argumento em prol, novamente, do cinema brasileiro e em prol de uma economia brasileira, de que esse recurso ele viria, esse contrato, né, essa cifra de 32 milhões, viria para aquecer o mercado de cinema, para abrir novas oportunidades, novas vagas de trabalho, e há algumas inconsistências na própria notícia. Uma delas é o entendimento que dentro desse montante, parte disso vai ser destinado à internacionalização da cartela de projetos que a produtora detém. Então, são muitas coisinhas dentro uma da outra, tentando elucidar alguns pontos, mas claro que não vai dar conta aqui. Mas um dos pontos é quando você tem uma empresa que ela está apta a fazer negócios com outras empresas, parte do pressuposto que ela investe uma boa parte desse capital num capital estrangeiro, seja porque ela vai para celebrar os acordos, ela vai fazer as viagens, as missões internacionais, isso tem um custo, isso tem um investimento, seja porque parte desse dinheiro vira remessa para fora. Então, assim, não necessariamente o melhor argumento ali, ou o argumento mais adequado, a meu ver, é um argumento de que aquece o mercado brasileiro. Então, tem uma questão ali mesmo da gestão desse recurso, de como ele foi apresentado. Depois tem algum tema, né? Porque muitas pessoas perguntaram ali no post, eu fui interagindo, que é sobre a natureza do tipo de contrato que foi estabelecido, que é esse contrato de investimento, que ele pressupõe um retorno para o BNDES, né? Que é um mecanismo que a gente tem aqui em cinema, que é uma entidade pública, e isso tem não só em cinema, claro, tem em outras indústrias, tem em outros serviços, mas que é esse aporte do Estado para que ele tenha um retorno depois. E isso em audiovisual e em cinema não é o melhor dos negócios, porque nem sempre esse retorno se dá, nem sempre esse retorno ele é efetivo, nem sempre ele é rentável do ponto de vista de investimento. Então tem uma questão ali que é a clareza desse processo, é entender em que condições quais são as condições de carência desse crédito, por fim é isso, quais são as condições de pagamento, quais são as condições de rentabilidade, que legal, as interações aqui. Então tem muitas coisas ali da natureza do negócio que elas não estão transparentes para o público, e aí vem esse verniz ali de temos então que comemorar. Na minha perspectiva, eu não comemoro porque eu entendo, entre outras coisas, aqui, Thalita, relacionando a parte financiamento de um filme, o financiamento de uma empresa que faz filmes, com a parte simbólica de fazer filmes, tem uma questão, tem uma previsão muito, muito lógica e imediata de ser feito, que é, nesse caso em particular, da gente entender que se as entidades públicas investem essa quantidade de recursos numa empresa que conta narrativas de uma parte do Brasil, para dizer o mínimo, né? Narrativas que vão contar de uma certa burguesia, narrativas que vão contar de uma história branca de Brasil, significa também que deixa de se contar outras histórias. E também, no caso da produtora em si, da Conspiração Filmes, tem um outro evento que recente aconteceu e que choca na notícia desse investimento do BNDES, que é a mesma produtora do filme Vitória. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de conhecer não só o filme, mas como a polêmica também ao redor do filme, que é parte de uma história real,
cuja protagonista dessa história real é uma mulher negra, de uma origem pobre, que teve ali um papel social muito heróico, muito bonito, e que foi, portanto, motivador ali desse filme. Não vou dar muito spoiler, então vou deixar só assim nesses contornos, né? E aí a Conspiração foi a produtora desse filme e escolheu a Fernanda Montenegro para ser essa protagonista. E isso, quando acontece em cinema, acaba por provocar um dano no imaginário coletivo muito forte e histórico e persistente, que é, na verdade, esse sequestro de narrativa, né? Esse roubo efetivo de protagonismo de uma história que foi vivida por uma pessoa preta, que, portanto, não é qualquer coisa. Isso significa, isso conta a história de uma maneira diferente. Então, também, quando isso foi observado por mim nessa notícia, porque se trata de uma empresa que não tem compromisso com a diversidade de uma forma nas suas narrativas. Isso não é de um exemplo, não é de dois, é de um histórico da produtora. Então, não há nada que indica que isso não vá continuar acontecendo. E aí, na minha opinião, todos os agentes envolvidos, agentes públicos, repetindo, né, BNDES, Ancine e o MINC, deixaram de ter a oportunidade de gerar um compromisso público com os profissionais pretos que trabalham em cinema num investimento como esse. Exato, é uma imagem assim, muito, para mim, muito ofensiva, Emblemática, né? E 2025, e com tudo que a gente já discutiu, que já Pois se é, falou, porque assim, não é nenhuma novidade, né, pois é. Fernanda? Essa polêmica toda, e me parece que, não sei, né, aqui tentando fazer uma interpretação a partir da escolha, talvez, dessa produtora e um pouco do que você está trazendo de reflexão, é que o que se tem como de maneira prioritária colocar alguém que vá vender o filme, sabe? É uma lógica, uma dinâmica estritamente comercial, porque trata-se, claro, da Fernanda Montenegro, no bojo de tudo isso que a gente está acompanhando, do filme Ainda Estou Aqui, me parece, não sei, tentando fazer uma primeira avaliação a respeito, sabe? E aí, de Entendi. novo, a gente cai na mesma questão de você silenciar e colocar quem de fato é protagonista dessa história, uma história real. É um absurdo, para dizer o mínimo, né? Totalmente, concordo com você, Thalita. 2025, então, assim, a gente já passou por esse debate público. Ali em 2015, foi um período muito particular, de 2015 a 2017, foi um período muito particular, especialmente para cinema, mas que repercutiu em audiovisual, ou seja, repercutiu em outras telas, né? A TV Globo, né, hoje em dia, por exemplo, tem aí uma maior inserção de papéis racializados, de atrizes e atores, né? Porque teve um movimento em 15, em 17, que trouxe essa questão da representatividade para o debate, representação e representatividade para o debate público. Então, quando uma situação dessa volta a acontecer, e aí volta a acontecer, a meu ver, chancelada pelo governo, né, por esse governo que está agora, nesse endossamento econômico, né? Quando isso volta a acontecer, isso é bastante grave, porque isso sinaliza que não foram escutadas as organizações, as lideranças, os coletivos, os profissionais que se insurgiram contra essa forma de ter as suas imagens retratadas. Então, tem um silenciamento que ele acontece dentro do capital, né? Tem um silenciamento que ele acontece na ordem econômica de se produzir cinema. E aí é muito curioso, porque muitas vezes busca-se uma definição do que o cinema é. E é muito difícil definir, porque de fato ele é muitas coisas. Mas ele é, e também das muitas coisas que ele é o direito à memória, o direito à imagem, o direito à narrativa, o direito à autonarrativa, que são coisas que não definitivamente não estão asseguradas para toda a parcela da população. Então a questão aqui não é discutir 32 milhões para uma produtora, porque muitas pessoas que vêm com base no discurso meritocrático ou numa perspectiva equivocada da meritocracia vão dizer: ah, mas está correto, mas olha só, essa empresa ela vai de fato resultar, olha só, de fato essa empresa consegue contratar a Fernanda Montenegro para um filme.
Só que quando não há equivalência de investimento, de preocupação, de estímulo e de suporte a outros grupos, isso evidencia um privilégio, isso evidencia uma injustiça, isso evidencia danos que como coletividade, como identidade brasileira, a gente acaba perdendo todo mundo. Então, e uma forma. Eu adoro muito o meu trabalho e eu teria um prazer enorme de vir aqui para comentar estritamente coisas da natureza do trabalho, que é, por exemplo, dizer escolhe-se uma atriz porque ela se torna um ativo econômico dentro de um projeto. Isso é fato. Um filme com a Fernanda Montenegro ele vai vender mais bilheteria, ele vai atrair mais segurança para um negócio tão arriscado quanto o cinema. Só que não é a única perspectiva para falar. Não pode ser só sobre essa questão econômica, porque ela é também uma questão simbólica. Ela é também, num país como o Brasil, ela é também uma questão histórica, de quais imagens a gente produz. E aí, acho que para arrematar, assim, todas essas perspectivas que a gente pode trazer sobre, eu tenho feito muitas perguntas, que é que Brasil a gente conta, que Brasil a gente mostra, que Brasil a gente reforça. A arte e a vida estão muito misturadas, assim. Então, não dá para ser inocente em relação a, fiz apenas um filme. Mas não, você contou uma história daquele país. Quando um grupo como as pessoas negras, a comunidade LGBTQI, a comunidade indígena, quando esses grupos não têm o mesmo acesso para contar também uma história, há um favorecimento e há uma visão unilateral. Então, esse é um dos enquadramentos aqui de olhar para essa questão. Perfeito. Olha só, tem alguns comentários que chegaram aqui, eu queria, inclusive para você, né, e também dialogando com a gente, aqui a Rita, né, como você falou, querida Fernanda Lomba, parabéns pela iniciativa. Também aqui o Edu está falando do Bruno Malheiro, que a gente estava discutindo sobre a Amazônia, né, no primeiro momento. O André Luiz falando, né, excelente reflexão. E também a Laila Amaral, muito bacana o trabalho do Nicho 54, a plataforma Sala 54. Rodrigo Lima, que diz, atuo como motion designer, acho que é assim que pronuncia, né? Correto. Para as grandes produtoras há mais de 10 anos e concordo 100% com a Fernanda. Tá aí. Mais um profissional da área, né? E aqui o Araújo eu separei porque eu tendo realmente a concordar com ele. Ele diz, ou ela, né? Não sei, Araújo, diz, mas também a Fernanda Montenegro poderia recusar, né? Bom ponto, hein? É um bom ponto. Tem uma questão aqui nesse tema todo que a gente conversa, que é um pouco da postura. É isso, cinema é um campo social também. E aí vai convocar as pessoas a terem uma postura ética. E talvez, né, Thalita, sendo bem sincera, assim, talvez é pedir muito para o Brasil em 2025, assim. Tem sido muito difícil contar com esse tipo de postura. Esse tipo de questionamento que as pessoas, elas, né, num entroncamento racial, num país que nunca se propôs a fazer essa conversa de um jeito transparente, honesto, sincero, né? A gente depende mesmo que as pessoas elas se posicionem no seu individual e elas entendam a importância disso, porque a repercussão simbólica e o dano, o prejuízo é muito grande. Então, sim, eu também concordo. Eu acho que não sabemos como foi apresentado a ela o papel. Há uma máxima reverência a Fernanda Montenegro, minha xará querida, mas assim, também concordo. Assisti ao filme e fiquei o tempo inteiro vendo Zezé Mota nesse papel, que inclusive eu que também trabalho com a dramaturgia, também trabalho com a criação, tem um olhar técnico que a gente vai desenvolvendo, que é determinados papéis cabem ou não cabem determinados atores ou atrizes, né? Então, a Fernanda Montenegro no filme Vitória, para mim, ela é totalmente deslocada, ela não pertence àquele universo, ela não cabe. É uma questão que você vê né, tem um termo muito legal em roteiro, que é o relacionamento entre personagens. E aí percebe-se que ela é a mais deslocada, porque ela não é uma atriz para aquele papel. Então, eu vejo dessa forma também, e eu sinto que, não sei como chegou até ela a oferta, né?
O meu lamento, no caso de Fernanda Montenegro, é de que é possivelmente o último filme da carreira dela, ou um dos. E ela não precisava ter sido envolvida num filme que ele até não, a polêmica ela não repercutiu o quanto deveria, o quanto a altura da gravidade do que foi feito. Mas foi o risco, né? Foi um risco dela ter se envolvido numa polêmica no fim, né, aí nesse momento da vida e tal, que não precisava, não precisava. A Zezé teria feito isso de um jeito muito honroso, e eu tenho gostado muito de fazer uma defesa racial em cinema para trazer para nós, povo brasileiro, um orgulho imenso das nossas culturas todas. Zezé teria dado isso para gente. Teria dado um orgulho imenso da atuação dela, magistral, numa história incrível, emocionante, importante, e a gente perdeu essa chance, né? Pois é, Fernanda, mais uma vez, muito obrigada mesmo por atender meu convite, por vir à Cultura Brasileira. Sempre que for possível, quero que você volte, de repente até para divulgar algum trabalho, né? A gente pode conversar e falarmos, né, outros assuntos também que envolvem, claro, cultura, audiovisual, cinema brasileiro, porque isso tem tudo a ver com o nosso programa aqui. E, de novo, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigada a você, Thalita. Vai ser um enorme prazer voltar. Esse ano eu filmo um novo filme que vai se passar ali no contexto da ditadura, que vai trazer essas perspectivas raciais e de classe. Então vai ser uma ótima oportunidade de comentar e aí entrar também com outros assuntos e brincar com a imaginação de um jeito bem legal. Estou muito contente de ter vindo aqui e que o programa seja um sucesso, como tem sido. Um prazer enorme. Obrigada, que bom. Então, quando você lançar, quando puder ser divulgado esse filme, você avisa aqui a gente, porque a gente divulga, com certeza. Vale a pena. A Maravilha. ditadura, a partir desse aspecto, né, desse olhar, é importante. Né? O Ainda Estou Aqui, ele fomentou esse debate, né? Fomentou. A gente teve na primeira semana do programa conversando com o Chavoso aqui, né, com o Tiago Torres, porque ele fez um vídeo e falou sobre isso, e isso fomentou bastante o debate. Eu acho que a Fernanda, ela travou, que ela estava realmente com um problema com o sinal dela. Mas é isso, gente.